Programa Família Forte, pedindo licença para entrar onde você estiver. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é a questão dos jovens, dos conflitos, dos seus desafios. Portanto, você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, para um pouquinho e pense conosco aqui sobre as suas dificuldades. Olá, eu sou a pastora Lívia e nós estamos aqui com uma pessoa que tem muito contato com o jovem, o pastor Frank Mendonça. Se apresente, pastor, para nós, para todos. Então, Frank Mendonça, eu tenho 38 anos, já trabalho com jovens há mais de uma década. Eu congrego no Ministério Vila Nova, a qual, com muita alegria, sou um dos vice-presidentes e coordeno a juventude do estado de Goiás no sentido de Assembleia de Deus Ministério Madureira. Então tem muito contato com jovens aí de todo o país, né? É em todo o tempo todo. Os 4 cantos de Goiás, a gente está aí também viajando bastante, em contato com seminários, simpósios, escolas de líderes de jovens. E você é psicólogo também? Também. Pastor, o que o jovem está vivendo hoje? Os problemas, a dificuldade, quais são os conflitos que o jovem tem, né, vivido agora? São diversos os conflitos, diversos e variados conflitos. O jovem hoje, ele passa por um conflito de crise de identidade muito profunda, onde ele não tem conseguido se enxergar enquanto jovem dentro da igreja, um pouco perdido. Existe também a dificuldade com relação à sua sexualidade, com relação a relacionamentos interpessoais, dentro de casa, com seus amigos. Jovens que estão chegando dentro das nossas igrejas e acabam que tendo costumes diferentes e por nossos líderes talvez não serem tão informados ainda para poder abordar esses assuntos com relação ao que eles estão trazendo do mundo para a igreja, acabam que entrando em crise, não sabem o que fazer, o que pode fazer. Ora, jovens que antes tinham amizades com pessoas que bebiam, pessoas que fumavam, pessoas das mais diversas formas e problemas e acabam que agora, estando dentro da igreja, não conseguem saber lidar com toda essa situação. Então são diversos dentro de casa, conflito entre pais e filhos, entre irmãos, desafio com relação à sua profissão, não consegue decidir, está com 19, 20, não sabe o que fazer da vida ainda, incrível esse negócio. Poxa, não é fácil ser jovem, né? Você colocou uma gama enorme. Pastor, dentro dessa gama de problemas que o senhor colocou, então a igreja ela está preparada para trazer pelo menos o direcionamento para que o jovem consiga responder a todas essas demandas que ele tem hoje, pastor? Eu acredito que nós estamos nos preparando. Eu acredito que nós estamos nos preparando mesmo porque parece que essa enxurrada, essa evolução foi muito rápida, não é? Essa inserção do jovem no meio social, no meio de mídias, meio de internet, essa sexualidade tão aflorada, tão compulsiva, tão exagerada, tão notória, veio muito rápido. Nesses últimos 10 anos parece que aconteceram coisas que poderiam aguardar 100 anos. Então, nós estamos nos preparando a cada dia com escolas de líderes, preparando os nossos. É muito interessante os pastores se preocuparem com levantar pastores, levantar líderes para lidar com os jovens na sua sexualidade, no seu segmento, na sua fase própria. Pastor, eu aproveitar esse tema da questão da sexualidade, né? O jovem que se converte, tá ali, entrou na igreja e aprendeu muitas coisas diferente do que é colocado, né, na igreja. Às vezes até os pais também que não se converteram, né? Como que a gente pode, como que o jovem, né, pode estar lidando com essa situação, essa nova forma de ver a sexualidade? O que é a sexualidade para o jovem? O jovem hoje é aquilo que a gente está falando, né? Ele vem desse mundo, desse contexto de mundo, onde os pais até estimulam a sua sexualidade, né? Há uma preocupação exagerada principalmente do pai com relação ao filho, se ele é homossexual ou não, devido a ter praticado sexo ou não. Quer dizer, o senhor está falando assim do pai e preocupação com o filho homem, quer dizer, aquela questão cultural do pai estimular o filho a ter um relacionamento sexual no prostíbulo. É isso aí. Esse é o contexto mundial. Esse é o contexto mundial. É o que nós recebemos
diariamente dentro das nossas igrejas. Né? Jovens que vêm nos procurar, pastor, e aí, o meu pai está querendo me levar para esse lugar, para eu mostrar que eu sou macho, para eu mostrar que eu sou homem, ou seja, é algo tradicional na família ainda. Então, nós precisamos doutrinar os nossos líderes a poder abordar isso com os nossos jovens, com muita sabedoria, mesmo porque não vai ser por força nem do pai e nem por força da igreja que ele vai aprender alguma coisa. Ele tem que saber lidar com essa tradição, e é claro que ele não precisa andar conforme essa tradição. Ele não precisa andar conforme o que o pai está de forma exacerbada, exagerada, forçando ele a se comportar, principalmente com relação à sua sexualidade. Ô, pastor, e às vezes os jovens, os amigos, né, entre amigos, eles são cobrados, né? Tem que pegar essa menina. Ou são pressionados. São pressionados. O que fazer? Traga talvez até um exemplo, né? O que fazer? Orienta esse jovem aqui, né, para nós. Olha, eu sempre oriento através da palavra de Deus. O jovem que está que veio para a igreja, aceitou a Jesus, obviamente ele está concordando com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela lida com diversas áreas financeiras, econômicas, relacionais, inclusive sexualidade. Então, na palavra de Deus tem diversas passagens, figuras, personagens, histórias, ensinamentos, onde esse jovem vai absorver esses ensinamentos, esses conselhos da parte de Deus, e vai aceitar, e vai andar conforme esses conselhos, né, com relação à fornicação, que é o sexo antes do casamento. Né? A palavra do Senhor nos ensina que é um pecado, que é uma discordância quanto à vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que o jovem tenha sexo ou faça sexo antes do casamento. Então você vai orientando esse jovem com muito amor, compreendendo também a sua evolução de fé, porque ele está vindo de um mundo com vários costumes, né, onde os amigos, como você mesmo disse, pressionavam ele, dizia, pega, e se não pegar, você não está normal, entende? Fica com ela quer ficar com você. Ou, às vezes, nem os amigos pressionam, mas as meninas pressionam. Vão para a boate, eles não vão para se divertir, eles vão para ter relacionamentos. Na verdade, pastor Frank, hoje esse problema é um problema que a cobrança é muito mais da mulher do que do homem, porque a sexualidade hoje ela está tão aflorada que as mulheres hoje são completamente agressivas, ousadas, mais do que os homens. Quer dizer, é uma situação muito complicada. Nós vamos ter um momento de intervalo, daqui a pouco a gente continua discutindo esse tema, a sexualidade do jovem, os conflitos da juventude. Família Forte, um programa que veio para abençoar a sua família. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Continuando, falando sobre a sexualidade ou conflito dos jovens. Pastor Frank conosco aqui. E aí nós falamos muito sobre o rapaz, mas a mulher também, né, tá com a sua sexualidade muito aflorada. Como a gente pode estar ajudando essa mulher? E depois nós vamos falar sobre os pais também, como ajudar a orientar os pais. Bacana, e é uma verdade, é um fato. Hoje as meninas estão bastante para frente, né? Estão bastante avançadas na ousadia, na abordagem da sexualidade. Aquela questão do jovem, da moça casar virgem, no mundo isso já não existe, né? Esses dias eu vi uma reportagem dizendo
O tema da reportagem era a quebra do último tabu, ou seja, falando justamente contra a sexualidade. Inclusive alguns pais na reportagem dizendo assim, eu prefiro que a minha filha tenha relação dentro da minha casa do que ter do lado de fora. Olha só, olha só como é que estão os nossos jovens no contexto secular, no contexto mundano. E que passa em novela, passa em filme, passa em absolutamente normal. A mídia projeta esse comportamento para os nossos jovens. É uma forma de alienar os nossos jovens, é uma forma de os nossos jovens não pensarem conforme o que está escrito na Bíblia. A tendência da mídia é essa, você não pensa, então deixa que a gente pense por você, você se comporta do jeito que a gente Exatamente. Aí eles colocam as pessoas dentro de um rótulo, como é se fosse assim uma que tem que marionete. agir. E ai do jovem Que não. Que se insurgia contra isso. e ai do jovem que não aceitar esse padrão social, porque existe esse padrão social. Aí é onde surge a prática até do bullying, da exclusão, do preconceito, entende? Muitos deixam se levar para não sofrer. Né? Muito bem, aí alguns na faculdade, porque os nossos jovens cristãos estão inseridos hoje nas faculdades, no contexto profissional, organizacional, corporativo, estão esparramados aí. Eles ficam 2h30 dentro da igreja, mas estão esparramados por aí. Nesse contexto aí, onde eles vão estar em contato com outros jovens que não têm o mesmo hábito, rotina, costume que nós, acabam que sendo persuadidos. Então é por isso que é interessante nós ensinarmos os nossos jovens, temos escolas para os nossos jovens, sabe? Temos seminários, falarmos abertamente, rasgar da sexualidade, da forma que Deus tem, Deus quer para os relacionamentos de namoro, porque existe um namoro, um padrão de namoro lá fora, mas não é o mesmo padrão de namoro para nós aqui dentro. Qual que seria o benefício, então, de ter o padrão de namoro que a igreja ensina? Qual que é o benefício de não ter relacionamento sexual antes do casamento? Diversos. Doença sexualmente transmissível, complexo de culpa. Há várias moças e rapazes dentro da igreja que praticam sexo e que após o ato sexual, eles desenvolvem complexo de culpa, transtorno de inferioridade, porque constantemente estão dentro da igreja ouvindo aquilo que eles praticaram e acabam sendo confrontados e ao não saber administrar isso dentro de si, acaba que desenvolvendo complexos, sabe, transtornos, tipo, eu sou suja, porque eu fiz isso, e não conseguem mais se relacionar. Porque Fora também tem gravidez muitas, indesejada. e tem muitas quebras também de relacionamento, né? E as pessoas se sentem gravidez usadas. indesejada, maldição. Existem bênçãos que ficam retidas justamente por causa do pecado, da sexualidade. Então, os nossos jovens precisam ser orientados da forma que eles, é claro, eles são jovens e existe uma sexualidade. Existe uma sexualidade. Quer dizer, é natural e normal, né? É errado dizer para os nossos jovens que o que eles estão sentindo é pecado. Porque o que eles estão sentindo é fisiológico. Sem E dúvida. é dado por natural, Deus. é dado por Deus. E em seu tempo oportuno, vai ser desenvolvido o que está sentindo, vai ser estimulado para o prazer sexual dentro do casamento. Eu aconselho alguns jovens, um jovem esses dias chegou perto de mim dizendo, pastor, pelo amor de Deus, eu preciso casar, pastor do céu, eu preciso casar, não aguento mais, eu preciso casar, pastor. Eu disse, filhão, tu não precisa casar, tu não está querendo casar, tu está querendo outra coisa, você não quer casar. Então os jovens estão hoje com a sexualidade tão aflorada, tão indisciplinada, que eles estão dizendo assim, o meu escape é o casamento. Porque no casamento eu vou praticar sexo. E o casamento, ele descobre que não é só a prática do sexo. Sem dúvida. É algo muito mais profundo. Pastor, esse assunto é um assunto que a gente precisa nas igrejas tratar no púlpito, inclusive, porque quando você não trata no púlpito, o senhor está falando da gente dar curso para os jovens, agora nós precisamos dar curso para os pais dos jovens, verdade, né? Ou seja, porque os pais também precisam para os entender, líderes, né? para os líderes, porque nós precisamos formar uma identidade cristã no meio de uma sociedade perversa e pervertida. Desse jeito. Então eu vejo hoje que os pais estão sem saber, estão perdidos. Isso eu estou falando não é lá fora, eu estou falando dentro das igrejas.
é a condenação da sexualidade de uma maneira que traz até culpa. Agora, claro, a sexualidade é normal, o problema é você saber o tempo do exercício, é você saber compromisso, né? o compromisso, Quer dizer, o casamento, o sexo sem casamento é destruição, isso aí emocionalmente, espiritualmente, você vê a pessoa destruída, você vê a sociedade, você vê os adolescentes, você vê os jovens, você vê o exemplo de que a sexualidade sem o compromisso e sem o casamento é alguma coisa destrutiva, porque o sexo é alguma coisa muito íntimo, é uma coisa muito forte. O sexo ele é alguma coisa criada por Deus para ser algo que une, que é a cereja do bolo, que é o ápice de algo que é para ser vivido a dois, com amor, com zelo, com unidade, com cumplicidade. Então a gente não vê as pessoas colocando isso. E eu me preocupo muito porque as famílias vão tomando a forma das novelas. Então, pastor, eu vejo, a novela é assim, você vê lá a menina, ela está saindo, e a mãe fala assim para ela, não, mas você já pode dormir com ele. Seu pai também. Quer dizer, isso aí é uma mentira, isso é a banalização do sexo. Sexo hoje é uma mercadoria. Olha, você faz propaganda de cigarro, tem sexo, propaganda de carro, tem sexo, propaganda de cerveja, tem sexo. O que não tem sexo hoje, pastor? Verdade. É a erotização. A erotização é uma das marcas dessa geração. Uma das marcas. E como proteger o jovem, hein? O sujeito que quer fazer uma propaganda de um óculos, ele coloca uma mulher nua. Pois é. É a erotização. Quanto mais curto, melhor. Quanto mais mostrar, melhor. Nós somos o país do futebol, do carnaval. Né, tropical, onde precisa ser mostrado. E existe essa cultura sexual no Brasil. E os pais, você estava dizendo, os pais. Pastor, é muito interessante, os pais precisam ser orientados e ter coragem de falar. E nós, enquanto pastores, também, em cima do púlpito, falar mesmo abertamente, de forma didática, né, pedagógica, ensinar os nossos filhos quanto, desde a fase da puberdade, onde ele começa a descobrir as sensações do seu corpo, as áreas erógenas, onde ele entra no banheiro, começa a tomar banho, começa a sentir sensações porque a água começa a tocar nas suas partes, aí ele tem contato com o sexo egocêntrico, que é a masturbação. A pornografia é terrível, você hoje tem acesso de uma forma muito rápida. A internet está pronta. O mundo hoje não tem nada que... Os pais dormem e os filhos ficam online. E isso é um estímulo. Aí ele começa a ter esse padrão sexual através da pornografia, né? Que nego faz firula e esquarteja e fica de um jeito e aquela coisa toda. E quando casa, acaba se decepcionando porque o padrão de sexualidade que ele quer é aquele padrão que ele teve o primeiro contato, que é da pornografia. Ele fala, poxa, mas a minha esposa não faz isso. Muito importante. Mas o meu esposo não faz isso. Pastor, tem casais cristãos que para terem relação sexual tem que ver filme pornográfico. Verdade. Pastor, pelo amor de Deus, isso é uma tragédia. Verdade. Como se a sexualidade fosse algo sujo. Porque Satanás, ele é um usurpador, né? O grande problema, eu sempre converso sobre isso, o problema do diabo é o seguinte, é que ele pega o que Deus nos deu e faz ser o centro da nossa vida. Ele quer que a gente troque Deus pelo que Deus nos deu. O sexo é uma bênção, foi dado por Deus. Eu não vou trocar o senhorio de Deus na minha vida, o controle, o limite, para que o sexo seja. Pastor, estava lendo uma reportagem, pornografia, mais de 30% dos homens perdem o emprego. Olha aí. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto, isso aí num site americano, que eu dou um curso para homens, eu faço administração, então eu andei pesquisando. É impressionante você saber que a pornografia ela tem se alastrado de uma maneira tão forte que a pessoa perde o discernimento e ela começa a gastar de uma maneira desequilibrada, ela compromete outras áreas da vida financeira dela, pastor. Aí são prejuízos. Eu estava perguntando qual que seriam os benefícios, e agora a gente está vendo qual é o prejuízo que essa sexualidade exacerbada, né, como o senhor falou, traz para a sociedade, não é só para o jovem, é para toda uma sociedade, para toda uma família, né? A família fica totalmente... destruída completamente. Né? Emocionalmente. Qual é a identidade? O que eu sou? Né? Existem casos que já acabamos tratando em outros tempos, onde o homem era tão viciado em pornografia, na verdade, viciado em masturbação. Isso não começou no casamento, começou na sua adolescência. Sem dúvida. E começou talvez por uma falta de orientação de um pastor, de um líder, de um pai. Não vou jogar aqui a culpa na igreja, mas acaba que os a pais... solidão do jovem, os né? pais é que são os responsáveis por esse primeiro contato de ensino. Então, lá na adolescência ele começou com a masturbação compulsiva. Agora, ele não consegue ter uma relação sexual plena com a sua esposa. E a sua esposa fica em déficit. Né? Por causa de uma história ruim atrás, né? É isso. Por causa de uma história ruim atrás. Então, e cria-se complexos
complexo dentro de... É terrível, a tragédia, ela é terrível. Isso começa justamente na puberdade, na adolescência, na juventude. Quanto mais nós pudermos orientar abertamente, mesmo porque o Estado está aí. As escolas, faculdades, né? O pessoal na rua, eles vão aprender de qualquer forma. Sem dúvida alguma. De qualquer forma, sentado no meu fio, conversando com um amigo, né? O rapaz falando assim, rapaz, ele fez isso, aquilo ali, se masturbou, e quantas foi hoje? Pegou quantas? E ficou com quantas? Ou nós nos antecipamos a esse conteúdo e ensinamos os nossos que jovens, é destrutivo ou para nossa então vai casa. ficar à mercê do ensino do mundo. Nós estamos aqui num assunto super importante, mas a gente vai ter um intervalo e voltamos falando sobre isso, jovens, sua sexualidade e os seus conflitos. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Programa Família Forte de volta, falando sobre jovens, seus conflitos, a sexualidade, tantas dificuldades que a gente encontra hoje no meio das famílias, porque os pais precisam aprender como orientar e os filhos precisam aprender a viver isso dentro de princípios cristãos, porque essa é a nossa proposta, é o que nós cremos que é melhor, né, pastora Lívia? Exatamente, o que a gente tem aprendido aqui, que a sexualidade desordenada traz muito problema para cada pessoa e para a família. Queria que você falasse um pouquinho agora para os orientadores, para os pais, né, às vezes avós, porque tem muitos jovens que, né, estão sendo tratados pelos avós, pelo líder. O que a gente pode estar, o que o senhor pode estar orientando aqui? O que falar? Como conversar? Porque tem a vergonha, tem o medo dos pais também, né? Os pais, às vezes, eles se perdem, né? Eles têm mais facilidade, enquanto os filhos não fazem perguntas, né? Só abraço, dá beijinho. Quando os filhos começam a perguntar por quê? Pode? Por que não? Aí os pais começam a entrar nos seus próprios conflitos, porque eles também têm as suas dificuldades, porque tiveram dificuldades enquanto eram jovens. Porque os seus pais também não orientaram. Porque eles não receberam para dar o que não tem, é complicado. Né? Então hoje a fonte que eles recebem é justamente a igreja. Se a igreja passa para os pais coisas que os pais não receberam, eles têm para dar. Ter coragem. Importante isso. Ter coragem de falar para os seus filhos, mesmo porque eles vão estar em contato com isso daí. Ter coragem de falar sobre isso, falar sobre pornografia, falar sobre sexualidade, um namoro, o que é um namoro cristão. E aqui eu digo que namoro cristão, para mim, ele só pode ser vivido por pessoas cristãs. Não existe namoro cristão sem as pessoas serem cristãs. Acabar com alguns mitos que dizem que para ser homem você tem que pegar 2, 3, 4. Né? O pai, o judeu faz muito isso, o pai ter esse contato com o filho mais aberto, falar sobre o que é realmente ser homem. A mãe dá essa didática, ter essa função pedagógica, né, ensinadora para com a sua filha com relação à sua sexualidade. Está acontecendo muito hoje em dia, a gente pode falar isso em uma outra ocasião, com relação à homoafetividade, por falta de instrução. Porque se você não norteia a menina e não norteia o rapaz, eles acabam que sendo norteados por outras coisas. Eu tenho aconselhado jovens que dizem, pastor, eu nunca fiz, mas eu estou tendo pensamentos homoafetivos. Né? Rapazes dizendo assim, pastores, eu tenho um pensamento muito forte para com um outro rapaz. Porque às vezes tem uma mistura, e ele é amigo de uma pessoa, ela é amiga, tem alguém que está, né, dando atenção para ela, ela pensa, não, então eu sou homossexual. Existe essa confusão, não é? É a coragem, pastor Frank, de nós conversarmos até, nós vamos fazer esse debate no programa sobre essa questão da homoafetividade, para a gente poder trazer muita luz daquilo que é a razão, é a causa, é o fundamento, é o que está por trás
de tudo isso que as pessoas têm sentido. Quer dizer, o problema não é sentir, o problema é a gente conseguir ter enfrentar, né? O conhecimento. conhecimento. Eu gostei muito, pastor Frank, do que o senhor falou, assim, que às vezes nós pais que não tivemos o conhecimento, se a própria igreja trazer para os pais esse conhecimento, coisas que a gente não podia falar, na minha geração não podia se falar sobre quase nada, sobre sexo, sobre nada. Aprendia-se no casamento. Isso, aprendi. E hoje, pastor, eu até dou uma orientação assim, até às vezes até a internet tem coisas muito boas, palestras muito boas. Eu já vi palestra com pastores dando para jovens que eu aprendi ali. O que o jovem pensa, por ali acho que nós pais podemos também aprender. E os pais que não tiveram essas informações no passado, na sua juventude, podem se informar, comprar livros, conversar com seus líderes, né, buscar informações. O que não pode é deixar os jovens, os seus filhos, fazer de conta que não está vendo, né? Fazer com que eles passem por essa juventude da mesma forma que nós passamos. Sem dúvida. Entende? Porque a primeira fonte de amor e de autoridade que os filhos encontram é justamente dentro de casa, são com seus pais. Então, a melhor pessoa para falar desse assunto são os pais. Seria dar uma identidade boa para eles. Claro, né? Claro. É a primeira fonte, porque o filho encontra a primeira figura de autoridade é o pai. A primeira figura de amor, ele vai amar muito ou pouco devido ao amor que os pais passam para eles. Olha só. Entende? Então não é alguém dizer, mas eu não posso ser amiguinho demais, tem que ser amigo sim. Amigo no sentido de falar a verdade para ele, de proximidade, expressão de afeto. Pastor, isso aí é a quebra. Agora a internet tem algumas coisas que são muito positivas. Hoje, do jeito que tem coisa ruim, tem muita coisa boa também, muitos trabalhos. Esse dia eu sou fascinado com o YouTube. E muitas palestras para jovens sobre essa questão de sexualidade de pregadores cristãos, pessoas que os pais precisam de estar vendo os pais, isso, né? Aí, você que é pai, deixa eu te contar um segredinho, às vezes você está com dificuldade, né? Quer dizer, tem a igreja, procure algum pastor que tenha um trabalho específico com isso, as igrejas têm trabalhado muito com isso, muita coisa boa para você aprender, porque a gente não sabe, mas a gente pode aprender, né, pastor Verdade. Frank? E esteja prestando atenção, esteja percebido no comportamento dos seus filhos dentro das suas casas. Né? Se ele fica muito tempo no banheiro, se ele fica muito tempo dentro do quarto, quanto tempo que ele fica dentro da internet. Eu acho que enquanto os filhos estão debaixo da tutela dos pais, a gente pode colocar limites, e esses limites podem ajudar os nossos filhos também. Né? Essa falta de Mas tem muitos pais com medo, né, de conversar com os pais. Não é verdade? Isso começa já desde a infância, né? O filho começa a chorar, você dá um brinquedo para ele, porque você não quer ver o Exatamente, filho, o sofrimento. O sofrimento. Pastor Frank, nós estamos no final, o tempo passa rápido e graças a Deus que a gente conseguiu falar um pouquinho, mas não faltaram oportunidades para a gente aprofundar. Queria que o senhor trouxesse uma palavra de encerramento, palavra final, né? Olha, eu quero dizer que é um prazer, um privilégio, parabenizar vocês pelo programa, pastor Luiz Antônio, pastora Lívia. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que o momento ele é muito especial para tratarmos desses assuntos, né? A nossa geração, nós não tivemos isto, mas uma das nossas missões é sermos os líderes que nós nunca tivemos. Ótimo. Né? Sermos os líderes que nós nunca tivemos. Falarmos de coisas que ninguém nunca teve coragem de falar para nós. Irmos a lugares onde ninguém teve a coragem de pisar. A nossa geração vai ter essa capacidade em Deus de poder fazer. E isso, quem vai ser beneficiado vai ser essa geração de jovens, adolescentes, famílias que estão sendo orientadas por esse programa, por vocês, pelas ministrações. Que Deus possa abençoar ainda mais a vida de vocês, abençoar a nossa família, abençoar os nossos jovens. Apoderem-se da palavra de Deus, apoderem-se dos personagens, apoderem-se dos conselhos, apoderem-se da cobertura espiritual dos seus pastores, dos seus líderes. Eles têm a unção de Deus para poder te orientar. Procure eles. Eu tenho certeza absoluta que se existe a demanda, é claro que vai existir também a solução da parte de Deus. Amém. Nós estamos aprendendo aqui a ampliar a nossa visão, né? A ampliar a visão com o olhar de Deus. Agradecer muito, pastor Frank, muito bom, muito gostoso. E eu queria deixar uma frase que eu aprendi esses dias, né? Seja o pai que você gostaria de ter tido. Muita gente reclama que o pai dele falhou, então seja o pai que você gostaria de ter tido. Isso vai mudar a vida dos seus filhos. O programa Família Forte agradece imensamente sua audiência e deseja para você que você tenha assimilado aquilo que pode mudar a história da sua família. Que Deus te abençoe. Amém.